Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Bom, com alegria, mais uma vez aqui nos encontramos, tendo ao mesmo tempo esse privilégio, esse desafio, essa responsabilidade, este peso, mas tudo para a glória do nome do Senhor. Hoje, amados, o nosso desafio é duplo. Fazemos aqui uma reflexão na 8ª lição, que falou sobre as profecias messiânicas, e ainda a 9ª, onde falaremos sobre o poder da voz profética. Amém? Então, o nosso desafio é duplo, e creio que terei a oração da igreja e atenção, e certamente o nome do Senhor, que é o motivo de estarmos aqui, será glorificado. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor Silas, que Deus continue abençoando, também ao pastor Dilton, pastor Ronaldo, a toda a superintendência de Escola Bíblica Dominical, louvar ao nome do Senhor por esse privilégio. E é sempre bom ressaltar que bem acompanhado estou aqui da minha esposa, da minha filha Michele. Louvo ao Senhor pela vida da minha família, louvo ao Senhor pela casa que o Senhor tem me dado. Meus amados, nós trataremos pelo menos uns 20, 22 ou 23 minutos, falando um pouquinho sobre as profecias messiânicas. Quando falamos em profecias messiânicas, precisamos ter em mente o seguinte: o fundamento basilar da fé cristã nos ensina que as Escrituras têm o tema que é Jesus. Então, o tema das Escrituras é o Senhor Jesus. Bem que nem todos os versículos ou textos bíblicos tratem sobre a pessoa de Jesus. Mas existem textos que vão falar da vida, do ministério, da prisão, vão falar do julgamento de Jesus, vão falar da crucificação, vão falar do seu sepultamento, vai falar também da sua ressurreição e ainda falará sobre a sua ascensão e sobre a sua segunda vinda. As profecias bíblicas que se encontram nos textos do Antigo Testamento, eles estão divididas na primeira vinda de Jesus já ocorrida, que gerou a minha e a sua salvação. E ainda existem profecias referentes à segunda vinda de Jesus, na qual ele virá para levar aqueles que ele resgatou na sua primeira vinda. E ainda a segunda vinda tratará sobre a volta gloriosa para o Cristo reinar no período do reino milenar. Quando ainda analisamos textos do Antigo Testamento, vamos observar que a primeira profecia messiânica está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E é bom de ressaltar aí um princípio que o primeiro a profetizar é o próprio Deus. Então, o primeiro a profetizar sobre a vinda do Cristo é o próprio Pai. E a partir daí, Deus vai usando profetas, porta-vozes, portadores da sua palavra,
para revelar o plano de salvação que Deus assim tem para com a humanidade. Quando ainda se analisa sobre as profecias no Antigo Testamento, nós temos aquelas que são chamadas de literais, pé da letra. E existem aquelas que estão no campo figurativo, principalmente aquelas de cunho tipológicos. Ou seja, no Antigo Testamento há um campo fértil e rico sobre as profecias messiânicas. Tanto que um certo estudioso, por nome Jefferson Magno, na sua obra As Grandes Defesas do Cristianismo, sinaliza 400 profecias messiânicas referentes à sua primeira vinda. E um outro estudioso por nome Joseph McDowell, na sua obra Vereditos, que é necessário que haja uma confirmação. Ele diz existir aproximadamente mais de 300 profecias referentes à primeira vinda do Senhor. Se Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica, a última é Malaquias, capítulo de número 4 e versículo de número 2. Quando falamos ainda sobre as profecias messiânicas, aí temos pelo menos 4 princípios que nos mostram a importância das profecias messiânicas. Primeiro, por que a profecia ou as profecias messiânicas, elas são importantes? Primeiro, porque a profecia messiânica identifica Jesus. A Bíblia lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 2 e 3, nos narra que João o Batista envia 2 dos seus discípulos a Cristo para a seguinte pergunta: tu és aquele que nós esperamos ou devemos de esperar um outro? Versículos 5 e 6, Jesus agora vai dar a resposta, versículos 3 e 4, aí Jesus responde da seguinte forma: ide e anunciai a João as coisas que ouviste e vedeis, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Veja que Jesus não diz nem que sim e nem que não. Jesus fala, a profecia identifica quem é o Messias. Jesus recorre ao escrito de Isaías, lá no seu capítulo 32, versículo 3, e também a Isaías 35, do versículo 1 ao 6. Jesus cita esses versículos e diz: volte para João e diga, as profecias me identificam como um Messias, eu sou o ungido do Senhor. Segundo princípio que temos, a profecia promove fé em Jesus. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, lá em Romanos 10, 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé salvadora,
a fé que me leva a conhecer o plano de Deus, a fé que me leva a conhecer o Salvador, ela vem oriunda do ouvir as Escrituras sagradas. Daí, podemos também chegar ao texto lá de João, no capítulo de número 7 e versículo 37. Jesus coloca-se em pé, diz o texto, no último dia da festa, Jesus coloca-se em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Essa festa era a festa do tabernáculo, uma das 7 festas lá de Levítico 23. A festa dos tabernáculos, das tendas ou das cabanas. Nela, o sacerdote saía com uma bacia de ouro, ia até o tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, recolhia um pouco de água, levava até o templo e a lançava por terra. É neste rito histórico que Jesus se levanta e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a fonte inesgotável de água. Vocês estão presos a um rito, mas está aqui aquele que é maior do que um tanque, porque eu sou uma fonte inesgotável de vida. Aí Jesus vai para o versículo de número 38. E no versículo 38 Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fontes de água viva fluirão do vosso interior. Veja aqui que Jesus diz: quem crê em mim. Veja que a profecia promove fé em Cristo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quando Jesus fala tal palavra, não existia Novo Testamento, só existia Antigo Testamento. E quando Jesus fala para crer nele, como diz as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento e aos textos proféticos. Então ele diz: a palavra gera fé em mim, porque a palavra, ela fala de mim, e há profecias que dizem quem eu sou, e se você crê na palavra, você crê em mim. Esse é o princípio que Jesus coloca. Ou seja, para se crer em Jesus, para conhecer o Cristo, o livro a ser lido, guardado, praticado é a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, fontes de água viva fluirão do vosso interior. Jesus fala que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, vão se identificar com ele, porque ele se coloca como a fonte de água. E ele diz: se você crê em mim, eu vou fluir da tua vida, você vai se identificar através de mim. Eu sou o rio principal, e aonde você for, você será o meu afluente e vai levar desta água da vida aonde você chegar. Então Jesus deixa isso bem claro, Jesus deixa isso bem nítido. O irmão também pode visualizar esta verdade lá em João 5, 39, versículo 40, 46 e 47. Um terceiro princípio: a profecia necessita de interpretação correta. Pastor, o que é isso? Jesus não era só um expositor. Jesus era o intérprete de Escritura. Jesus não apenas citava. Jesus interpretava e aplicava com habilidade que até hoje ninguém se compara a ele. E olha que tivemos e temos bons expositores, mas igual ao mestre nunca existiu e nunca
haverá. Jesus cria um princípio de interpretação que até hoje é usado nas escolas de interpretação das Escrituras, as escolas de hermenêutica e de exegese bíblica. Qual é, pastor? Que há profecias no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. E Jesus, com muita habilidade, ele vai a essas profecias. Veja, Jesus citava profecias acerca dele, citando o nome do escritor. Às vezes você lê Jesus falando, Isaías disse isso. Então Jesus citava o nome do escritor. Às vezes Jesus citava o texto, mas não citava o nome do escritor. Mas o texto, ele dizia. Às vezes o mestre chegava e dizia, vamos dar uma lida aqui em Lucas 24, só para termos uma ideia mais abrangente. Lucas 24, versículo 27. Olha só, Lucas 24, 27. Jesus diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 27. Vamos agora ao 44. Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário para que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, Jesus citava por nome o profeta, citava às vezes o texto sem citar o autor. E às vezes Jesus citava vários textos da Bíblia. Quando Lucas está sinalizando isso, principalmente 44, ele fala, lei de Moisés, primeira divisão da Tanakh. Tanakh é uma sigla para a Bíblia hebraica. Tá, Torá, Na, Nabim, Ka, Ketuvim, Tanakh. Aí Jesus chega e fala assim, Moisés, mas não é a pessoa de Moisés, é os escritos de Moisés. Depois Jesus fala de profetas, ele fala da segunda divisão, os nabins, os profetas anteriores e posteriores. Ali ele trata sobre vários livros e várias profecias acerca dele. E os Ketuvim, aqui fala de Salmos. Salmos é o primeiro livro nessa terceira divisão, que é chamada de Ketuvins ou hagiográficos, que quer dizer os textos santos. Então Jesus transita. Certo estudioso afirmou que dos 24 livros que compõem a Tanakh judaica, Jesus citou 22 livros. Então, Jesus ele tinha a habilidade de citar o texto, Jesus interpretava o texto e aplicava o texto. Então, Jesus sempre interpretou corretamente. O quarto e último princípio, os escritos do Novo Testamento recorrem às profecias cumpridas em Jesus. Ou seja, quando o irmão pega os escritos, quando o irmão lê as pregações e os ensinamentos dos mestres da igreja primitiva, principalmente o que nós chamamos de Novo Testamento, fica claro que eles recorreram a essa técnica de Jesus, de ir ao Antigo Testamento, pegar textos e aplicá-los. Isso aconteceu na vida de Jesus. Quem aprendeu, ou seja, eles aprenderam com o mestre
o Senhor Jesus. E vemos, e conseguimos, e nós vamos conseguir observar isso quando lemos Atos e quando também observamos as epístolas. Então, fica-nos claro acerca da importância das profecias messiânicas. Bem, através delas, temos aqui quem é Jesus segundo as profecias bíblicas. Eu só vou falar de duas. A de Isaías 9, 1 ao 7, que é um texto muito conhecido nosso. O irmão pode ir a esse texto. Nós vamos ali observar alguns princípios importantes que eu quero apenas citar. Versículo 1, sinaliza a profecia do local em que Cristo iniciaria o seu ministério terreno. Jesus iria iniciar o seu ministério na Galileia. Capítulo 9, versículo 1. Quando continuamos a ler o versículo 2 ao versículo 4, nós temos aí 3 efeitos do ministério de Jesus na sua primeira vinda. Primeiro, a sua vinda traria luz em meio à escuridão. Segundo, ele encheria os corações de alegria. E terceiro, ele iria proporcionar quebra de jugo, quebra de escravidão. E é interessante que o profeta Isaías, ele usa 3 figuras para falar desta verdade no versículo de número 4. Quando o irmão ainda continua descendo comigo, no versículo 6, o irmão tem aí as 8 características do Messias. Primeiro diz, o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Como menino ele nasce, como filho ele é dado. Menino que nasce, humanidade. Filho que é dado, divindade. Então aqui se fala de uma doutrina que no transcorrer da história da igreja é chamado de doutrina hipostase. Ou também a ousia, a doutrina das 2 naturezas de Jesus. Então aqui fica claro Jesus como homem e Jesus como Deus. O principado está sobre os seus ombros. Isso fala de Jesus como rei, como cabeça, como aquele que governa. Terceira qualidade. E o seu nome será, veja, nome no hebraico Shem significa marca, nome, renome, memorial, fama, mas significa caráter. Então, quando a Bíblia fala que o seu nome será, está dizendo, o seu caráter é maravilhoso. Ou seja, o divino maravilhoso, que é maravilhoso e faz coisas maravilhosas. Conselheiro, lembra-se dos sábios conselhos, a mulher samaritana, a mulher pecadora, lembra-se de Nicodemos, conselheiro, Deus forte, o El Gibor. Depois ele fala, Pai da eternidade, aí que fica interessante. Eternidade não tem princípio e não tem fim. Esse é um conceito básico sobre eternidade. Mas se a eternidade foi gerado por alguém, foi gerado por Jesus. Jesus é o Pai da eternidade. Ele não está preso a tempo. Ele é o eterno que habita na eternidade. E o príncipe da paz, ele não só tem paz, ele é a própria paz. Então ter Jesus é ter a própria paz. Aí quando você chega no versículo 7, é aqui que o irmão também tem que entender. O 7 fala de Jesus, mas é para a segunda vinda. Do 1 ao 6 é primeira vinda,
ocorrida. Versículo 7, ainda ela vai acontecer. Mas me permita só desprender, quando Jesus voltar para reinar, ele vem como Deus forte, porque ninguém vai se opor quando ele voltar. Não tem homem, não tem demônio, ele vai voltar como Deus forte. Pai da eternidade, o seu reino não é temporário, o seu reino é perpétuo. Ele é o Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando ele vir, o mundo vai conhecer o que é paz, porque o príncipe da paz vai reinar sobre essa terra. Amém? Vamos agora a um texto ainda de Isaías. Tá? Esses outros textos sinalizam a humanidade de Jesus. Vamos aqui. Vamos pegar o 42, 1 a 3. Vamos aqui. Diz aí. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Porém o meu espírito sobre ele justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Amém, amados? Aqui nós podemos aprender primeiramente, nesse texto, que 7 características de Jesus. Primeiro, ele é o meu servo. Entenda que lá em Marcos apresenta Jesus como servo. Então Jesus é o servo. Segundo, aquele que é sustentado, apoiado, mantido em pé pelo Senhor. Terceiro, ele é o eleito. Quarto, aquele em que a alma de Deus tem alegria, que a alma de Deus tem satisfação. Quinto, é aquele que tem o Espírito sobre si. Sexto, aquele que vai trazer a justiça, a integridade, vida correta sobre as nações. Sétima, versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que significa? O poder de Cristo como locutor. Jesus falaria, mas ele não gritaria, ele ensinaria de forma calma, branda, sábia, transformando vida. Ele não convocaria ninguém para ouvi-lo, mas é uma satisfação ouvi-lo. É isso que Isaías está dizendo. Depois o versículo 3, a Isaías vai falar sobre 2 tipos de pessoas que Jesus encontraria no seu ministério. A cana ferida. Bem, antigamente, próximo aos rios de Israel, resistiam às canas. Então, as crianças cortavam, com habilidade tentavam tirar o miolo. Mas se eles ferissem, eles jogariam fora a cana no caminho para ser pisada, quebrada por animais ou pelos pedestres. E eles faziam isso para quê? Para usar como flauta. Então aqui Jesus fala, ó, olha o que a profecia diz. A cana ferida fala de pessoas que foram feridos. Aí a Bíblia diz, ele não quebrará. Pessoas que se aproximassem de Cristo ferida, Jesus não iria quebrá-las. E aí nós temos alguns exemplos. A mulher adúltera chegou ferida pela lei, Jesus não a quebrou. A mulher pecadora chegou ferida, Jesus ele não a quebrou. E o homem da mão mirrada também chegou ferido e Jesus não o quebrou. Todos os que vêm ferido a Cristo Jesus os sara. Depois o pavio que fumega. A dona da casa pegava um candeeiro que poderia ser de metal, poderia ser de barro, e ali colocava pavio de algodão, cheio de azeite, ligava. E quando fosse secando o azeite,
o pavio começava a fumegar. Só que a Bíblia diz assim: o pavio que fumega, Jesus não vai apagar, Jesus não vai dar um tiro de misericórdia. Jesus fala de pessoas que viriam para ele fumegando, pessoas depressivas, pessoas literalmente quase vazias por dentro. Se lembra do gadareno? Era um pavio que estava fumegando. Se lembra da mulher cananeia? Era um pavio que estava fumegando. Se lembra de Jairo? Era um pavio que fumegava. Mas Jesus não os apagou, Jesus os encheu de esperança. Esse é o nosso Cristo. Amém, amados? Bem, como eu falei aqui, o desafio é duplo. Então vamos aqui a uma síntese da voz profética. Amém? Então vamos aí, ó. Isso aí. Temos aqui principais características da voz profética. Primeira, a voz profética vem de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, o que, irmãos? Dizendo. Veja, a autoridade não reside no profeta, porque a palavra não é do profeta. A autoridade não é do profeta, ela é de Deus. Então as profecias não são geradas pela vontade do homem e nem pela sua habilidade. As profecias, elas são oriundas de Deus. E aí há dois princípios: se elas são oriundas de Deus, elas são inspiradas e elas são cheias de autoridade. Então, a voz profética reclina no princípio que ela vem de Deus. Segundo, a voz profética é direta. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Deus falava com o profeta de forma bem sucinta, pelo menos de 4 maneiras. De forma direta, por sonhos, por visões. E lá em Ezequiel 24, o profeta se tornava a própria profecia. É o chamado sinal profético, que quando nós lemos Isaías, Jeremias, Ezequiel, a gente deve estar falando: esse profeta é louco. Não é louco, não. Deus dava determinadas ordens ao profeta para ele realizar, que o povo poderia olhar, e através daquele olhar eles aprenderiam a mensagem profética de Deus. É chamado de sinal profético. Então Deus falava com o profeta de 4 maneiras. Bem, veja, ela é direta. Deus falava ao profeta para, através do profeta, falar. Então Deus falava ao profeta pelo profeta, mas era sempre Deus falando. Então Deus falou a pessoas comuns, a autoridades, Deus falou ao seu povo e Deus também falou às nações. Então a voz profética é direta. Terceiro princípio, a voz profética proporciona direção. Então veio a ele a palavra do Senhor: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Primeiro, a palavra profética proporciona direção. Primeiro, quando Deus libera uma palavra profética, ele manifesta a vontade que ele tem. Olha a vontade de Deus. Isaías, você vai ter que ir a Sarepta. Onde fica? Em Sidom. Aonde? A casa de uma viúva. Obrigado, Elias. Isso. Tá certo? Olha a direção. Deus está falando: vai a Fenícia, o atual estado do Líbano. Vai à cidade de Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Vontade. Direção gera vontade de Deus. Segundo, Deus manifestou a necessidade. A necessidade dele,
Mas Deus também revelou a necessidade dela. Quando você lê o texto, ela era mulher, viúva, com recursos poucos e um filho ainda para sustentar. Só que Deus falou, vai lá, porque chegando lá, você cuida dela, ela cuida de você e eu cuido dos dois. Palavra de Deus, direção. A minha revelação é essa, vai lá. Certo? Nunca se esqueça que quando Deus te envia para um lugar, a provisão já está no lugar. Terceiro, Deus manifestou o seu conhecimento de tal maneira que aquela mulher viu 2 milagres na sua casa. O milagre da provisão e um milagre da vida. O filho morreu e ressuscitou. Ela viu 2 milagres. Aí no finalzinho ela vai falar, vejo que tu és homem de Deus. Detalhe, Sarepta, Fenícia. Sabe qual era o Deus que estava reinando na época lá em Israel? Era a divindade dos fenícios. Entendido? Aí Deus vai lá na terra dos fenícios, aonde imperava o deus Baal Melcarde, que era a divindade na época de Acabe, faz todos esses milagres para mostrar para aquela mulher que Deus é o Deus de todas as nações. Vamos lá, próximo. Palavra profética está em concordância com a palavra falada ou escrita de outros profetas. Quando Elias chegou e falou, Acabe, não vai chover, segundo a minha palavra, olha a regra. Ele usou um princípio aqui, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Ele não está colocando autoridade na palavra dele, ele está colocando a autoridade em Deus. Eu estou aqui enviado por Deus, não sou profeta emotivo. E aí ele usa a autoridade, como vive o Senhor, Deus de Israel. Segundo, quando ele decreta o juízo, não é por decretar, por falar. É porque ele recorre a Deuteronômio 28. Onde Deus vai dizer lá que se o povo entrasse em desobediência à sua lei, Deus iria tornar o céu como bronze e a terra como ferro, e a chuva seria como grão de terra. Haveria seca e haveria fome. Então o que ele faz? Ele recorre a profecias antigas. Jeremias recorreu muito a isso. Se você chegar, e você pode anotar lá, depois dá uma lida em Jeremias 28, 8 e 9. Jeremias vai recorrer a vários profetas anterior a eles e falar, o que está acontecendo aqui não é só eu que profetizei, outros antes de mim também profetizaram. Então aquele que é uma voz profética, ele não sai falando por falar. Ele tem a palavra de Deus como base, é estudioso da palavra de Deus. Detalhe, profeta não era só o que falava, profeta também era estudante da Bíblia. Vamos lá, próximo princípio. A voz profética aproxima de Deus. Aqui está Oséias 14:1. Toda vez que Deus usava o profeta, era para aproximar o povo dele, convidá-los ao arrependimento, convidá-los à mudança de caráter e convidá-los ao conhecimento da palavra que aproxima a Deus. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A base da voz profética é a verdade. Primeiro porque Deus é a verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Tudo que Deus fala é a verdade. Então Deus espera que o profeta viva na verdade e profetize a verdade. Aí Deus faz um contraste entre a mentira dos falsos profetas com a sua palavra. Ele diz, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem? Que tem a palha em comum com trigo, diz o Senhor. Deus compara a profecia dos falsos profetas à palha.
não serve para nada. A minha palavra serve para alimentar, para sustentar, é trigo. E diante da minha palavra, a palha mentira é queimada, porque ela é fogo. Então o profeta vai lá e profetiza com verdade. Bem, sétimo, o poder da voz profética em transformar o mensageiro. O primeiro a ser transformado pela mensagem é o profeta. Deus transforma o profeta com a mensagem para depois dele transformar vidas. O primeiro efeito da palavra é naquele que a entrega, para depois aqueles que irão ouvir serem transformados. Por isso que você também pode chegar lá, os irmãos podem chegar lá em Jeremias 15, 16 e Ezequiel 3, versículo 1 a 3. E você lerá quando Deus determina para Jeremias comer a palavra, 15, 16 de Jeremias, Ezequiel 3, do 1 ao 3, quando Deus determina ao profeta Ezequiel para comer a sua palavra. Isso quer dizer que o profeta, primeiro, iria se identificar com a palavra de Deus. Aquele que é profeta não é papagaio nem maritaca. Papagaio fala e não sabe, maritaca grita. Profeta é aquele que se alimenta da palavra, aplica a palavra nele. Se a palavra não transformar, então ele não espere que transforme ninguém. Certo? Comeu. Segunda palavra é o combustível para o profeta continuar em meio às adversidades. Por isso que ele recebia a palavra de Deus. Segundo, quando você ainda continua a estudar, o profeta, ele não apenas recebia a palavra para se alimentar, ele tinha de ouvir a palavra e guardar a palavra. É Ezequiel 3,10. Filhão, está alimentado agora? Ouviu a palavra? Está aqui, não está? Agora guarda aqui. Aí, depois desse processo, alimenta, traz para dentro. Torna a palavra carne na tua carne, vida na tua vida, combustível para você continuar no teu ministério. Você ouviu a palavra, legal, você guardou a tua palavra, aí Deus fala, vou colocar agora a minha palavra na tua boca. Então era interior, ouvido, coração e lábios. Certo? Bem, ainda temos aqui um oitavo princípio. A voz profética promove a glória de Deus. Toda palavra que sai dos lábios de Deus tem uma finalidade: a glória de Deus. Mesmo que a mensagem seja uma mensagem de juízo, Deus continua sendo glorioso e digno de adoração, mesmo que a mensagem seja dura. E você pode ver isso lá no livro de Naum, nos seus 7 primeiros versículos. Pode dar uma lida lá em Apocalipse capítulo 15. Deus é louvado mesmo em meio a juízos que ele decreta. Então está aqui, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti, e louvarei o teu nome, pois em perfeita fidelidade fizeste maravilhas, e executastes os teus juízos. Me permita fazer aqui uma citação, que eu coloquei aqui. A palavra sempre será mais importante que o mensageiro. E a glória de Deus, o grande alvo daquele que recebeu a chamada de anunciar a palavra de Deus. Aí temos que aprender com o profeta João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é mais importante, o foco é ele, não sou eu. Que ele cresça e que eu diminua. Finalizando,
as oposições diante da voz profética. Quais são as oposições? Corações soberbos. Deus fala a Isaías, você vai encontrar pessoas soberbas, presunçosas, vaidosas, que não vão se inclinar diante da palavra que eu vou te dar. Segundo, perseguição. Interessante, Jeremias é o profeta que mais foi perseguido na história de Israel. Ele foi perseguido pelos reis, pelos príncipes, pelo povo da terra e pelos sacerdotes. Mas não é só sacerdote. O sacerdote ali é parente dele. Porque Jeremias era de linhagem sacerdotal. O pai dele foi Ilquias, sumo sacerdote da época do rei Josias. Então, quando Deus fala sacerdote, Deus está falando, até os da tua casa vão te perseguir. Vamos lá, irmão. A indiferença com a palavra de Deus. Deus está falando, ô Ezequiel, eu estou te enviando a um povo, mas esse povo é rebelde, é duro de coração. Eles vão te ouvir, mas não vão aceitar a tua palavra. Mas eles vão saber que no meio deles teve um profeta. Temor, Ezequiel 2, 6 e 7. Medo. A Bíblia diz que Deus fala assim, Ezequiel, não os tema. Vai lá e profetiza. Próximo, violência. Jeremias foi espancado algumas vezes, lama até o peito, espancamento. Foi preso algumas vezes. No rei falou assim, você vai comer pão e água. Só. Jeremias. A intimidação. Mandaram o mensageiro buscar Micaías. E aí os mensageiros falaram, olha só. Lá tem 400 profetas profetizando a favor do rei Acabe. Quando você chegar lá, profetiza a mesma coisa. Às vezes, intimidações para o profeta. E por último aqui, irmãos, essa a gente tem que guardar. Propaganda negativa do servo de Deus. Chegaram, olha o que Acabe fala de Micaías. Sabe, tem profeta ainda de Israel. O que ele está falando? Tem profeta de Israel, mas ele não profetiza o meu bem. Sabe o que ele está querendo dizer? Esse profeta é mal intencionado. Então o profeta recebe propaganda negativa, querem queimar o filme dele. Esse profeta, tem gente querendo queimar ele. Segundo, 1 Reis 18, 17 e 18. Ele se apresenta diante de Acabe, Acabe olha para ele e fala, tu és o perturbador de Israel. Aí ele olha, eu não, tu e a tua casa, que está levando o povo todo a pecar. Propaganda negativa de Elias. Acabe mais uma vez propaganda negativa do profeta, 21, 20. Quando aconteceu tudo no campo de Nabal, aí Elias se apresenta, olha o que o rei fala. O meu inimigo me achou. Chamou o profeta de inimigo. Aí o profeta olhou e falou para ele, te achei. Para falar a palavra de Deus. Para você saber que Deus viu. A voz profética, homens que Deus usa como profeta, às vezes recebem propaganda negativa, só porque estão abrindo a sua boca para falar o que o homem precisa ouvir. Mas continue falando, porque Deus será com você. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Meu santo, obrigado. Maravilha, irmãos. Essa é a palavra de Deus para o nosso crescimento. Vamos colocar em prática. Glória a Deus. Vamos apresentar uma criança, o Davi Oliveira Pinto. Por favor, tragam aqui o Davi. Logo mais, 18h30, estaremos aqui no nosso culto de celebração. Terça-feira, culto da palavra. Quarta-feira, culto do sobrenatural. Quinta-feira, culto da vitória. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amanhã, culto da mulher vitoriosa. Lá no templo do 1191. Todas as mulheres convocadas. Vamos ficar de pé. É o Davi que está aqui hoje. Deus abençoe, Davi.
Isso aí. Não, vamos fazer de novo. Fazer direito. Isso. Pronto. Fica aqui. Estende a sua mão para cá. Senhor, aqui está o Davi, que os seus pais trazem à tua casa, para ser dedicado ao Senhor. Assim mesmo como o Senhor Jesus foi dedicado no templo. Eles trazem aqui esse menino, porque entendem, ó Deus, que é importante ser abençoado na tua casa, ter uma palavra de bênção sobre a sua família. Meu Deus, eu abençoo a vida do Davi, declaro sobre ele toda sorte de bênção, que ele vai crescer na tua casa, que ele vai ser um menino cheio do Espírito Santo, que ele vai ser cheio de saúde, que o homem mau não vai tocar nele, que o diabo não vai ter poder sobre essa criança, que ele vai ser cheio de sabedoria, cheio da unção do Senhor, vai ser um menino alegre, vai ser um menino feliz, saudável. Declaro que nunca vai faltar o pão na mesa, na casa, que ele terá um lar de paz, que ele será instruído pelos seus pais no temor da tua palavra, será trazido, Senhor, para a tua casa, para aprender a tua palavra, Senhor, para amar a tua casa, Senhor. Abençoe e guarde esse menino, sê com ele em todas as fases da sua vida, que ele tenha um desenvolvimento físico, emocional, espiritual, saudável, Pai. Guarda, livra do mal, livra do mundo, Senhor, e que ele possa fazer a diferença na sua geração. Nós abençoamos os seus pais, o seu irmão e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos tirar a máscara para a gente tirar a foto. O 220 e o 110 aqui, ó. Aqui é 110 dormindo, 220 está ligadaço. Vamos lá, o 220, aqui. Ó, vamos tirar foto aqui, viu? Sair bonito na foto, meu jovem. Vamos lá. Obrigado, pastor. Parabéns. Parabéns. Qual é que é o seu nome, cara? Theo. Theo 220. Dá paz do Senhor para a igreja aqui. Eu tenho 4. Eu tenho paz do Senhor. Pronto, já falou no microfone aqui. Ele tá querendo pegar esse microfone aqui. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz ao teu lar, que você tenha um bom restante de domingo, que logo mais possamos estar na casa do Senhor para adorar o nome dele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, e todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz.